Olá! Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil. E o tema de hoje é déficit de atenção. Por que será que cada vez mais pessoas se queixam deste problema? Então fique ligado até 1h da tarde. E você já pode mandar aí os seus comentários com hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode fazer aquela foto enquanto nos assiste, isso mesmo, olha, vai lá em frente à TV e faz o clique. A sua foto pode aparecer aqui no final do programa, mas aquele sorriso bem bonito, hein, gente? Lembrando que estamos ao vivo e seguimos assim até 1h da tarde. E eu já quero convidar você para curtir a página do Facebook da Rede Família. Entra lá, gente, olha, facebook.com/Rede Família Oficial. Coloque também o WhatsApp, quero receber as suas opiniões. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto do dia, pode nos mandar. Tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui no programa? Então, olha só. Porque cada vez mais as pessoas relatam problemas em realizar uma atividade até o fim. Você vai saber o que está por trás do déficit de atenção. No estúdio, um especialista vai esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto. No quadro de economia doméstica, as dicas para financiar veículos. E tem ainda as principais notícias do dia. O RF com você está só começando. E vamos fazer a primeira pausa do RF com você. Na sequência, tem as principais notícias do dia. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta e estou esperando a sua mensagem, o seu carinho, sempre, né? Coloque o nome, a cidade, o estado onde você mora. WhatsApp 19, que é o nosso DDD, 971024854. Então, a partir de agora, até 1h da tarde, quero receber aí a sua mensagem. E vamos à previsão do tempo, coloca na tela aqui pra mim. Vamos começar falando aí de São Paulo, que hoje amanheceu chovendo, mínima 19 graus, máxima 29. Rio de Janeiro, sol, né? Escondidinho, mas aparece. Mínima 23, máxima 28. E Vitória, gente, você que mora em Vitória, tá chovendo. Mínima 24 graus, máxima 30. Tá calor, hein? Essa foi a previsão do tempo para hoje, segunda-feira. Agora a gente vai fazer um giro, né? Pelo país, notícias do dia. Um bombeiro furtou um caminhão, dirigiu por 20 quilômetros e foi detido a tiros. O plano dele era cometer um atentado. Um policial militar grava a perseguição à viatura do Corpo de Bombeiros. Veja que são várias viaturas da PM no eixo monumental. Eles tentam a todo instante parar o caminhão, mas ele segue na esplanada dos ministérios, em direção ao Congresso Nacional. Nessa conversa dele com um colega de corporação pela rádio escuta, ao que tudo indica, ele tinha a intenção de cometer um atentado. Em frente ao Museu da República, os policiais atiram nos pneus do caminhão, mas ele continua. Próximo à Catedral de Brasília, mais tiros. E o caminhão finalmente começa a perder velocidade. E gira no gramado em frente aos ministérios. Segura, deixa, ele vai cair ali. Vai. Esse outro vídeo mostra uma viatura da PM ao lado do caminhão. Os PMs aguardando a hora mais segura para atirar novamente e o momento dos disparos. Um terceiro vídeo registra a abordagem ao motorista do caminhão, que está no chão.
Em nota, a Polícia Militar disse que por volta de 1h30 da madrugada desse domingo, uma viatura do Corpo de Bombeiros foi retirada do quartel sem autorização por um bombeiro militar. Só cerca de 20 minutos depois, ele foi detido aqui na esplanada dos Ministérios. Ainda de acordo com a PM, o bombeiro estava com um emocional alterado. Ele foi levado ao quartel do Corpo de Bombeiros e recebeu voz de prisão. E agora mais registros da violência no Rio de Janeiro. Entre os casos do final de semana, mais uma criança foi baleada. A família de Caroline Almeida Alves passou o domingo inteiro no Hospital Miguel Couto, no Leblon, zona sul da cidade. A jovem de 19 anos perdeu o bebê. Grávida de 6 meses, ela estava no carro com o marido quando foi baleada na comunidade Fazendinha, que fica no Complexo do Alemão, na zona norte. 4 tiros atingiram o carro. Pelo menos 2 disparos acertaram a jovem. Caroline já chegou ao hospital num estado considerado grave pela Secretaria Municipal de Saúde. O que a polícia tenta descobrir agora é de onde partiram os tiros que a atingiram. O comando da unidade de polícia pacificadora disse que na hora em que ela foi baleada não estava acontecendo nenhum tiroteio, nenhum confronto e que nenhum policial da UPP local foi chamado para ajudar no socorro. A divisão de homicídios da Polícia Civil assumiu as investigações do caso. E uma briga de trânsito também no fim de semana terminou com uma criança baleada no Rio. Essa mulher, que por medo não quer se identificar, contou que ia para casa quando um carro bateu na traseira do veículo em que ela, a mãe e 2 sobrinhos estavam. O motorista do outro carro, que afirmou ser um policial militar, desceu furioso e atirou. Ele foi se alterando e falando bobagens, dizendo que então a gente tinha que fazer o braço, você então vamos pra delegacia, vamos resolver isso. Ele fez isso de maldade. Ele botou a arma assim, eu não sei como não me acertou. Foi Deus que salvou a nossa vida. 3 tiros acertaram a criança de 8 anos. A criança foi socorrida e não corre risco de morrer. O carro será periciado nesta segunda-feira. A polícia tenta identificar o autor dos disparos e descobrir se ele é mesmo policial militar. Agora você vai conhecer os riscos das estações de trens de São Paulo. O transporte público da maior cidade do país esconde muitas armadilhas. Olha só. O alerta é feito a todos os passageiros. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Mas só o recado não evita acidentes. Este vídeo foi gravado minutos depois de uma queda. Testemunhas disseram que o passageiro estava desembarcando do trem e caiu no espaço entre a plataforma e o vagão. Empurraram ele na hora que ele foi. Empurraram ele? Eu acho que na hora que ele foi sair não deu tempo, era muita gente. Percorremos 8 estações que compõem o sistema metropolitano de trens, incluindo aí as mais movimentadas, próximas a centros comerciais. E dessa forma foi possível constatar o tamanho desse problema. Com uma câmera escondida, nossa equipe mediu o espaço entre trens e plataformas. Isso aqui deu 27. Estamos na Estação Pinheiros, zona oeste de São Paulo. A Estação da Luz é a mais antiga da capital e está entre as que tem maior fluxo de passageiros. É um vai e vem o dia todo. 33 centímetros. É Luz Francisco Morato. Inclusive assim, para os idosos, né, que tem dificuldade, minha mãe mesmo, a gente nem se atreve, porque ela tem muita dificuldade. Flagramos o mesmo problema na Estação Aracaré, na Grande São Paulo. 44 centímetros. 44 centímetros? É, e fora a altura aqui, né? Que aqui além de tudo tem altura também, ó. Para subir, 44 centímetros para subir também. Isso é um buracão. Aqui dá para cair uma pessoa que pese 80 quilos. Brincando. Eu que peso 50, cabe 2 de mim nesse buraco aí. Na capital, na Estação Lapa, o vão tem 36 centímetros. No Brás, 20 centímetros. E o maior espaço entre trem e plataforma nós encontramos na Estação Osasco, uma das mais movimentadas do sistema de trens na região metropolitana. 50 centímetros. A gente saiu da Estação Presidente Altino e viemos até a Estação de Osasco. Os buracos enormes contrariam a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que determina que o vão deve ter no máximo 10 centímetros.
Se já é arriscado para quem passa por essas estações, imagine para quem transita por aí em uma cadeira de rodas. Rodrigo explica a dificuldade. Eu achava que se fosse reto, você não precisaria de ajuda de ninguém. Muitas vezes o pessoal se solidariza com a situação e ajuda. Entendeu? Pega dois aqui, aí ajuda a levantar. Para você cair aqui é um dois, é um vão de uma pessoa certinho. Aí é complicado. E neste final de semana, o presidente Michel Temer veio a Limeira para a entrega de um condomínio popular. No evento, ele falou também sobre outras questões, como a reforma da Previdência. Localizado no bairro Jardim do Lago, os empreendimentos avaliados em R$90 mil possuem área privativa de pouco mais de 45 metros quadrados e foram destinados a famílias com renda de até R$ 1.800. Um investimento que custou ao governo 81 milhões. 900 unidades do Residencial Rubi foram entregues a 3.600 pessoas que foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida no município de Limeira. A entrega das chaves contou ainda com a presença do presidente da República, Michel Temer. Além de Michel Temer, a cerimônia contou ainda com as presenças do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, dos ministros Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, Henrique Meirelles, da Fazenda, Alexandre Baldi, das Cidades, além dos deputados federais Miguel Lombardi e Baleia Rossi, e autoridades locais. Um forte esquema de segurança foi montado e somente as famílias que foram contempladas tiveram acesso ao local. Durante o discurso, Temer anunciou ainda o sorteio de mais 2 apartamentos que serão entregues com a mobília completa. Eu quero que esta mesma emoção tome conta de pelo menos mais 2 famílias. Por isso eu quero convocar os construtores a sortearem mais 2 apartamentos para mobiliar por inteiro. Convocados. Os construtores já fizeram assim, viu? Assuntos políticos também foram abordados durante a visita do presidente da República. Em coletiva de imprensa, Temer falou sobre a situação do Horto Florestal em Limeira, que está ocupado pelo Movimento Sem Terra. Acabei de receber esse pleito do prefeito Botion e vou levar na maior consideração. O que nós pudemos fazer, eu acabo de receber o pleito, vou levá-lo importantíssimo. Ele me relatou exatamente a importância porque está sendo invadido, uma coisa assim. O PMDBista ainda foi questionado sobre o apoio do PSDB, que ocupa 3 ministérios em seu governo. Se a sigla segue como situação ou oposição. Temer não confirmou o desembarque dos tucanos, mas em coletiva afirmou que a discussão com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sobre a saída do PSDB do governo ocorrerá de forma cortês e elegante. Como é do meu estilo e como é do estilo do governador, não é? Eu tenho certeza que o PSDB deu uma grande colaboração ao governo. Nós temos 1 ano e meio, o PSDB esteve presente 1 ano e meio, aliás, em ministérios de grande porte, como este, o Minha Casa Minha Vida, né? O Ministério das Cidades, que é um ministério de grande porte. Deram uma grande colaboração na área externa, primeiro com o ministro Serra, agora, excepcionalmente também, de maneira extraordinária, com o ministro Aloysio. Deram uma grande colaboração. Quando nós conversarmos sobre isso, tudo será feito de uma maneira muito elegante, não tenho dúvida disso. A reforma da Previdência também foi citada durante a coletiva. Nós vamos fazer o possível e o impossível para votar. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, estão muito entusiasmados em nome do Brasil. Não é mais nem entusiasmado em nome do Congresso, porque nós todos sabemos que a reforma, embora reduzida, como ficou, ela traz uma grande economia, me disse o ministro Meirelles, que isso significa uma economia ao longo de 10 anos de mais ou menos 480 bilhões de reais. Então, nós vamos trabalhar para ter os votos. E até a quinta-feira próxima, ou sexta-feira próxima, nós vamos verificar se temos os votos. Eu penso que nós poderemos votar nesse ano. Vamos fazer todo esforço. Só se não tivermos voto é que não levaremos ao plenário. E um levantamento aponta que este será um dos melhores natais dos últimos anos para o comércio. E os consumidores também podem comemorar. O preço da cesta não irá subir. O
bom velhinho deve estar rindo à toa. Este deve ser o melhor Natal desde 2013, segundo a Federação do Comércio do Estado de São Paulo. O faturamento previsto para dezembro é de mais de 65 bilhões de reais. Um alívio para os comerciantes. As pessoas estão vindo procurar, estão gastando, então parece que a gente tem uma reação aí no consumo. É só dar uma olhada no movimento da 25 de março, maior comércio popular do país, para ver que a recuperação está mesmo acontecendo. Com 13º em mãos, o consumidor lotou as ruas. João veio com a família inteira para dar conta de carregar tantos presentes. Tá pesado aí? Tá um pouquinho. Esse ano, graças a Deus, as coisas melhoraram e a gente conseguiu comprar bastante brinquedo, presente para as crianças. Os lojistas da região esperam um aumento de 5% nas vendas deste ano. Mais otimista ainda está o setor de supermercados. A gente já se precaveu, né? Aumentou em torno de 10% a 15% as compras em relação ao ano anterior. Mas com certeza vai ser um sucesso esse ano. Estamos muito otimistas. Mas o consumidor também tem o que comemorar. O preço dos itens da cesta de Natal não deve subir, segundo a Associação Paulista de Supermercados. Chester e espumante estão com os mesmos valores que o ano passado. Já o tradicional peru de Natal até setembro apresentou queda de pouco mais de 5%. E a tendência é que se mantenha assim até as festas de fim de ano. E foi o preço atrativo dele que chamou a atenção de Jéssica, que nem estava pensando ainda em comprá-lo. Mas assim que viu, não pensou duas vezes. Não, e acabou indo para casa junto. E essas foram as notícias do dia. Deixa eu mandar beijos e mais beijos. Vamos começar lá por Marciel Santana de Alagoas, ligadinho aí no nosso programa. Tem também o Flávio Tocantins também acompanhando aí, mandando um abraço pra gente. Então você que está nos acompanhando, comenta aí nas redes sociais, hein? Você já segue a Rede Família em todas as redes sociais? Entra lá, olha, no Facebook, o endereço vai aparecer aí na sua tela, é facebook.com/Rede Família Oficial. No Instagram é @canal Rede Família, nos segue lá também. E hoje eu quero muitos comentários na hashtag RF com você. Se você quiser me mandar uma mensagem, é só escrever com hashtag RF com você. E se você quiser também me mandar uma foto, isso mesmo, capricha pelo WhatsApp, eu vou mostrar como vai fazer, tá? Você pega o celular, vai lá em frente à TV, abre aquele sorriso de gratidão, um sorriso bem bonito e clique! E daqui a pouco eu mostro as participações. E agora a gente vai falar de um assunto bem interessante. Estou recebendo o Richard Munhoz, ele que é neuropsicopedagogo, isso mesmo. Então a gente vai falar sobre vários assuntos do seu interesse, inclusive do meu, do nosso. Obrigada pela presença. Você, tudo bem, Richard? Graças a Deus, tudo jóia. É um prazer estar aqui com você, aqui nessa casa maravilhosa que é a Rede Família aqui da nossa cidade, né? E eu já começo fazendo uma pergunta para você. Nós mostramos uma matéria de um bombeiro que estava totalmente, desorientado. O que aconteceu? E eu fico pensando assim, qualquer pessoa pode surtar num momento de dificuldade, pode ter uma reação dessa. O que aconteceu, Richard? A gente pensa que a PM, né, a Polícia Militar e assim o bombeiro também, que ele é um policial militar, né? Ele não deixa de ser um policial militar, ele tá ali para nos ajudar. Ele tá ali para nos guardar, ele que nos dá segurança. E a nossa segurança já não está tão segura. Por que será? Por que será que essa área está tão fragilizada? Na verdade, não é a área do bombeiro, não é a área do policial militar, é a área do ser humano. Porque antes dele vestir uma farda, ele é um ser humano. E ele também sofre de ansiedade, ele também sofre com outros transtornos, né? Como qualquer outro ser humano. Então ali foi claramente um transtorno que a gente pode chamar de neurose, um transtorno de psicose, um transtorno da ansiedade generalizada. O quanto de pressão esse policial não deve sofrer dentro dessa junta, dentro da família, dentro da sociedade, o quanto de pressão. E ali foi um surto, né? Literalmente ele teve um surto, colocando a vida dele em risco, a vida de outros policiais e da sociedade em geral, né? Agora, como que eu percebo em mim ou quem está próximo que essa pessoa está tendo um comportamento diferente, que pode levar a um surto, como a gente viu?
Que tem sintomas, alguma coisa que demonstre? É complicado porque quando a gente fala de surto, a gente fala de um conceito muito mais a fundo do que propriamente um transtorno da ansiedade. Para que eu tenha um surto, eu já tenho tido um histórico anteriormente. Então, eu já tenho sofrido de ansiedade, de quadros de ansiedade, de depressão, de síndrome. O nosso país está no momento sindrômico. O mundo está no momento sindrômico. O que é síndrome? É uma junta de sinais. Nós temos sinais de ansiedade, temos sinais de estresse, temos sinais de fadiga. E a junta de todos esses sinais gera uma síndrome. Por exemplo, quando a gente fala de síndrome do pânico, a síndrome do pânico teve um sinal de ansiedade, uma crise de ansiedade, que gerou uma fobia, que gerou uma síndrome do pânico. Então, ninguém tem síndrome do pânico do nada. Ah, eu tenho agora síndrome do pânico. Nunca tive, agora não. Não é que você nunca teve. Você passou por um momento de ansiedade e a ansiedade não cuidada, não tratada, geram surtos psicóticos, geram surtos neuróticos, né? Me coloca numa fragilidade de neuroses que eu começo a fazer coisa que eu nem estou entendendo o que está acontecendo. Agora, falar, por exemplo, eu estou do seu lado. Meu Deus, será que a Virgínia vai sair quebrando todas as câmeras aqui no estúdio e falar... Ela teve um surto psicótico, né? Como que eu vou identificar? Existem vários sintomas. Um deles é a pálpebra dos olhos, ela treme. A pupila do olho dilata. Há muita sudorese. Tanto do rosto, sudorese é suor. Mas isso com muita frequência? Muita frequência. Então, a pessoa começa a tremer, ela começa a não falar coisas com coisas, ela começa a demonstrar essa agitabilidade no comportamento. O rosto mexe muito, as mãos. Você está bem? Não, estou super bem. Hoje eu estou super bem, já tomei meu remédio, né? E aí vem aquela questão do remédio, né? Será que a medicação cura? Ou ela trata, ela só remedia? Porque a palavra remédio vem de remediar. E aí o remédio faz a função dela e eu estou fazendo a minha? Qual seria a minha função, então, para tratar um aspecto de ansiedade? Então, eu tenho várias questões que eu posso fazer. A primeira questão que eu tenho que fazer, exercício físico. Né? Quando eu faço exercício físico, eu crio mais neurônios. O meu cérebro ele nasce mais neurônios. Isso só com atividade física. Então, a atividade física é muito aliada a essa questão qualitativa. O importante é fazer. Importante é fazer. Uma caminhada, qualquer tipo de esporte. Nem que se for uma caminhada no bairro. Eu faço caminhada na madrugada. Eu costumo caminhar, eu, minha esposa e minha cachorrinha, a gente caminha porque eu trabalho muito, então, mas eu não posso deixar de fazer uma caminhada. Bater um papo, falar sobre outras coisas. Eu preciso desse. Preciso de uma alimentação regulada, né? Eu não tô dizendo aqui, fazendo uma apologia, que temos que ser 100% saudáveis. Deveríamos, mas não somos, né? Mas manter um equilíbrio de alimentação, né? Ter uma boa alimentação, uma alimentação regular. Cuidar dos hormônios, porque nem sempre a pessoa magra tem saúde e nem sempre a pessoa gorda não tem saúde. Né? Então, outro dia me perguntaram assim, nossa, você está gordinho? Eu disse, então, eu tô gordinho. E você já fez um check-up? Fiz o check-up, está tudo sob controle. Você acredita, Virgínia? Está tudo sob controle, um gordinho saudável. Mas eu estou agora no processo de emagrecimento, porque nós precisamos também, a gordura não é saudável. Não é porque somos um gordinho saudável, que isso é saudável, né? Alimentação e o contato com o espiritual, um contato com o divino. São esses 3 passos, esses 3 caminhos. Um contato, uma conexão com você. Porque quando a gente fala da espiritualidade, do divino, a gente fala um contato com nós mesmos. Qual o contato que você tem com você? Será que você está bem com você? Não, eu não me aceito. Então, se você não se aceita, você não vai aceitar a Virgínia. Você não vai aceitar o outro. Você não vai aceitar o outro. Você não está bem com você. Então, quando eu não estou bem comigo, nada à minha volta está bem. E esse nada à minha volta não está bem, vai gerando uma série de crises de fobias, por exemplo. Aí aquela pessoa tem sintomas fóbicos ou contrafóbicos. Aí a coisa começa a complicar, né?
E daí, deixa eu mandar um beijo para Lucileia, Porto Seguro, Bahia, nos acompanhando. Lembrando que você pode, aproveita, faz a sua pergunta, nós estamos ao vivo e daí o Richard já esclarece para você. Ansiedade, medo, fobia, né? E aí, quem tem filho, como que lida com a ansiedade? Você toma remédio para dormir, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e também a gente vai falar sobre aprendizado. Você que vai prestar vestibular, não consigo, né? Não vai, não guarda, não entra na cabeça. Então, tudo isso a gente vai falar aí durante o programa. Então, 19 é o nosso DDD 971024854. Aí na tela para você tirar todas as suas dúvidas. Ansiedade. Criança tem ansiedade? Nossa, é muito triste falarmos sobre esse assunto. Nós poderíamos falar só sobre um programa só sobre crianças. Infelizmente, as crianças estão passando por um momento de extrema ansiedade. Ansiedade é ruim ou é bom? É bom. Foi por causa da ansiedade que chegamos onde chegamos. A espécie humana se evoluiu. Mas a partir do momento que a ansiedade entra num patamar de transtorno, já não é bom. Né? Tudo precisa do equilíbrio. Açúcar é bom? É bom, mas demasiadamente vai fazer mal. Sim. Sal é bom, mas em demasia vai fazer mal. Tudo em equilíbrio. Água. Eu bebo bastante água. Será que você precisa beber bastante água? Você já fez a conta do seu peso, a sua altura, para saber o quanto de água você precisa tomar? Não, a pessoa fala assim, eu bebo 6 litros de água por dia. E na maioria das vezes ela precisa beber 1,5 litro. Vamos dizer, o que está acontecendo? Todo aquele líquido vai sair, vai ter que sair para algum lugar, né? Vai ter que sair, porque não vai ficar armazenado. Se ele está demais, ele vai carregar com ele sais minerais, nutrientes, vitaminas que o corpo dela precisaria para se manter saudável. Ela fala assim, estranho, eu bebo muita água, mas eu estou sempre triste. Eu estou sempre ansiosa, eu estou sempre irritada, eu não consigo. Mas aí é o problema da água. Você está bebendo muita água, você não poderia estar tomando essa quantidade de água. Então, acho que tudo em demasia faz mal. Crianças com ansiedade, é bom ou ruim? É bom e é ruim ao mesmo tempo. É uma ansiedade que faz parte da geração, da vivência da criança. Eu estou ansiosa porque vai chegar o Natal, eu vou ganhar meu carrinho. Super saudável, porque eu quando era criança e chegava o Natal, eu ficava ansioso para o Papai Noel chegar. Agora, ansioso porque o meu aniversário vai ser setembro do ano que vem, vai me levar uma fobia. Né? Eu vou ficar... Olha o sofrimento. Eu tenho que esperar dezembro inteiro passar, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, para chegar ao setembro. Pensa quanto sofrimento essa criança vai carregar. Né? E as crianças estão com muita informação, excesso de informação. E esse excesso de informação gera um excesso de ansiedade. Eu tenho muita informação, eu preciso administrar tudo aquilo, eu não consigo, porque eu sou criança. Como é que eu vou administrar toda aquela informação? Aí o que a mãe faz? Sabe o que eu preciso fazer com meu filho? Preciso colocar ele no futebol, preciso colocar ele no inglês, ele no espanhol, precisa fazer também judô, coloca numa série de atividades. Porque atividade física é bom. O Dr. Richard falou que é bom atividade física. Então vamos colocar. Mas será que toda essa carga de atividade vai fazer bem para ele? Muita cobrança daí. Muita cobrança, porque E deixa de brincar, né? E deixa de brincar, e gera ansiedade. Eu vou gerar ansiedade, porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, vai me gerar uma ansiedade. E cobrança de resultados. E será que os pais estão dando esse suporte aos filhos? Né? Por que você está se sentindo assim? Por que você está tendo esse quadro de nervosismo? O que está acontecendo? Vamos conversar? Eu estou cansado. O que você está cansado? O que está te cansando mais? Mãe, olha, sabe, eu vou no futebol, eu gosto do futebol, mas o futebol me cansa muito. Então, será que não é hora de eu colocar na balança que aquele futebol já não está sendo por demasia para o meu filho? E o que você falou, diálogo, fundamental. É fundamental. E hoje os pais trabalham, muitas vezes ficam com os avós, que também é complicado, né, gente? E daí falta esse diálogo. Falta o diálogo. Também não sou contra os pais deixarem de trabalhar para cuidar dos filhos. Mas quando eu tenho filho, pelo menos eu deveria fazer o que eu chamo de planejamento. Então, vamos ter um filho? Vamos ter um filho. Então, como vamos nos organizar para ter um filho? Preciso dar atenção, ele vai precisar de alguém para brincar, ele vai precisar de alguém para estudar com ele, para alguém para dialogar. Você trabalha até que horas? Eu trabalho até que... Então, eu e minha esposa, por exemplo, não temos filhos.
porque nós sentamos e conversando, entendemos que agora não temos condição de... E a sociedade cobra. Cadê o filho? Cadê o filho? Não. Eu não sou guiado pela sociedade porque não são os meus amigos, a minha família que vai cuidar do meu filho. E nem deve. E nem deve. Eu não posso passar a autorização, a legalidade, né, aquela segurança e a minha função de pai para minha mãe, para o meu pai, que é o vô e a avó. Sim. O vô e a avó estraga. O vô e a avó tá lá para dar o picolé, para dar o pirulito e não para ensinar e educar. Sério que ser vovô e vovó é melhor ainda, com essa experiência. Sério que é amor, né? É a responsabilidade dos pais, né? É dos pais. Olha, aqui a Lucileia, ela tá escrevendo aqui que ela teve ansiedade depois que a mãe faleceu. Ela melhorou muito sem remédios, buscou a religião e se ela precisa tomar algum remédio. Ah, mas você já tá bem, né? Aí eu preciso avaliar. É Lucileia? É isso, Lucileia, ela é da Bahia. Lucileia da Bahia, ô terra gostosa, né? Cidade linda. Lucileia precisa avaliar. Precisa avaliar uma série de situações. Você teve a perda da sua mãe, então vale a pena consultar um psicólogo, né, ou um psicanalista da sua cidade, para ver se a elaboração do luto foi estabelecida, né? Porque se o luto não foi bem trabalhado, lá no seu inconsciente vai ficar ainda o restinho. Sabe, pensa num copo de suco desses que a gente mistura no pozinho. Você faz o suco e lá no fundo não ficam uns mineraizinhos, uns negocinhos? É isso aí. Eu preciso tratar não do copo de suco, eu preciso tratar lá o que está no fundo. Às vezes uma angústia, às vezes uma falta de perdão, uma falta de aceitação. Olha, precisou ser assim. Ou do outro jeito, aí me gera uma crise de ansiedade. E essa crise de ansiedade, se ela é gerada por conta disso, ela vai te trazer sofrimento e muito sofrimento. Então não saia tomando remédio, não saia buscando remédio, que o remédio só vai remediar, não vai tratar. Quem trata é psicólogo ou psicanalista. E também, olha, um recadinho lá da Nelly, uma mensagem, um beijo, Nelly. A Nelly é lá de Governador Valadares. Ela, depois que comecei a fazer pilates, já há 6 anos, melhorei da ansiedade. Ah, Nelly, sempre ativa, né, bem? E por quê? Por quê? Por que será? Porque quando eu faço uma atividade física, o meu sistema nervoso central produz mais serotonina. E quando ele produz mais serotonina, me dá a sensação do bem-estar. Quer ver só? A mulher, vou contar pra Virgínia aqui, a mulher, quando fica em TPM, o que elas correm pra fazer? Chocolate! Eu acho que devia fazer assim na barra de chocolate. Olha, o nome do chocolate embaixo é serotonina. Porque o chocolate é pura serotonina, né? Então a mulher come o chocolate, dá aquela sensação de bem-estar. É a mesma coisa, só que você está indo para a prática natural saudável. Continue fazendo a sua atividade física. Se você gosta, se você se sente bem, continue na sua prática. E olha, tem várias mensagens. Quando você me mandar, por favor, coloca o nome que eu quero te conhecer, mandar um beijo pra você e da onde você é, tá? Tem 2 aqui, já estou perguntando quem é. E é gostoso porque aqui a gente conversa, né? Acaba de fazer a pergunta, já tem a resposta aqui, mandando foto. Que carinho gostoso, né? Aqui, olha, tem também, aqui é Rômulo de Sericita. Onde que é isso? Será que eu falei certo? Agora vamos falar de outro assunto que é memória. Richard, tem hora que dá aqueles brancos, né? Será que é problema de memória, tá ligado à idade? Ou, né, essa desatenção, esse déficit de atenção, o que é? Explica pra gente. Então, esses brancos. Problema de memória é uma série de, também, junção de vários fatores, mas um deles é estresse, uma noite de sono mal dormida, porque eu tenho muita coisa para fazer, aí eu começo a fazer tudo e não faço nada. Aí eu faço, produzo e eu não vou dormir no horário certo. Eu durmo tarde, tenho que acordar relativamente cedo. O corpo, ele funciona como um relógio. Ele precisa disso. 8 horas. É o mínimo. Agora, pode ser que eu precise de 9. Pode ser que o nosso cameraman precisa de 10. Pode ser que o outro cameraman precisa de 4. Uai, cada um precisa... Eu preciso entender o meu corpo, o funcionamento do meu organismo. O Criador, o Divino Criador, ele estabeleceu isso. Note, o mundo funciona dentro de uma regra.
O sol nasce, o sol parte para o meio-dia, o sol se põe, o sol dorme. Não tem todo o processo, o relógio? Sim. Por que nós não seguimos o ciclo? Antigamente, isso eu estou dizendo muito antigamente, eu acho que era antes da minha avó, eles se localizavam pelo sol. Eu lembro que minha avó fala que o pai dela falava assim, olhava para o céu e falava assim, ai, agora deve ser 1h15. E eu falei, vó, mas como que era isso? Eu não sei, ele olhava para o céu e sabia pela sombra, aonde que o sol estava batendo em casa, que ele sabia que era 1h15. Gente, isso é uma loucura, né? Isso é o contato pleno com a natureza. Ou quer ver outra questão que nós seres humanos perdemos? O paladar. Nós perdemos o paladar, nós já perdemos o olfato. Hoje nós não conseguimos distinguir se uma comida está azeda, se ela está boa, né? Por quê? Por várias questões. Quantas comidas industrializadas sentimos o cheiro? Sim, verdade. Então nós vamos perdendo. Antigamente nós vimos uma fazenda, nossa, que cheiro de manga, nossa, que cheiro... Eu não consigo sentir cheiro de mais nada. Eu estou dizendo de mim. Verdade. Né? São registros da memória. São registros da memória. Isso por quê? Porque nós não estamos em contato pleno com todas essas questões. Vamos fazer o seguinte, a gente continua falando de memória, né? Depois do intervalo, sabe aqueles brancos? A gente vai falar sobre isso, um pouquinho também sobre ansiedade, que tem perguntas chegando. E o meu amigo Rômulo falou lá, Sericita fica em Minas Gerais. Oh. E daqui a pouco eu faço sua pergunta para ele, tá bom? Vamos fazer o seguinte, gente, vamos fazer uma pausa. O RF com você volta daqui a pouco. Agora, 12h19, eu volto já. Estamos de volta hoje recebendo, né, o Dr. Richard Munhoz, ele que está falando sobre ansiedade, sobre, né, memória, déficit, eu já esqueci, de atenção. É o branco. A entrevista é pra mim, viu, gente? Então, olha, uma pergunta lá de Minas Gerais, do Rômulo. Ele diz que já fez tratamento para ansiedade, já está bem. Faz 3 meses que parou de tomar o remédio, mas ele corre o risco de ter ansiedade novamente? Então essa pergunta serve para todo mundo, né? Quem teve, passou pelo tratamento, corre o risco de voltar? Corre o risco de voltar. E é importante porque que a medicação para ansiedade é uma medicação controlada. Então você não deve parar de tomar por conta própria. Ai, nossa, melhorei com a medicação que o médico tal me deu, então vou parar. Não, você tem que fazer o que a gente chama de processo de desmame. Então ele, o médico responsável, ele sabe ir diminuindo a dosagem para você não ter que tomar mais, mas ela pode voltar se você não tratar os sintomas. Então por isso que é muito importante a busca da terapia, né? Vá fazer uma terapia, a terapia faz bem. Criaram há muito tempo atrás na nossa sociedade que psicólogo, psicanalista era para louco. Isso não é uma verdade. Todos nós precisamos. A psicologia e a psicanálise, ela faz um contato, eu mesmo, para que eu possa entender o outro. Né? Então é muito, muito importante esse contato comigo, me entender. Né? Então ela pode voltar sim, tá? Agora, o Richard, tem muita, até uma geração agora, principalmente quem estuda no ensino médio ou faculdade, tomando remédio para manter a atenção. Isso a longo prazo tem algum efeito? Para manter a atenção e manter a memória, né? Porque eu preciso lembrar na hora do vestibular tudo aquilo que eu estudei, as fórmulas que eu decorei. Então eles tomam o chamado do cloridrato de metilfenidato. O que é bom dessa medicação? Que ela cria foco, ela te foca 100%, mas se você não precisa da substância, você vai se tornar um dependente e vai criar uma série de outros problemas patológicos. Então não faça uso da medicação sem ter uma patologia. E lembrando, medicação não cura, medicação remedia. Quem cura é o que você vai fazer para buscar cura. O que eu faço para buscar a cura da ansiedade? Faço atividade física, né? Mantenho a minha memória, então regulei o meu estresse, minha capacidade de estresse. Estou dormindo melhor? Não durmo melhor. Então eu tenho que corrigir o quê? A memória? Não, tem que corrigir o sono. Então, às vezes eu tomo uma medicação para uma coisa e a outra coisa lá atrás que está me trazendo esse malefício. Então, eu preciso entender todo o contexto do paciente para poder, então, indicar a medicação correta. O que vai te causar no futuro? Dependência química, muito estresse,
né? Porque você colocou no seu organismo níveis dopaminógenos que o seu organismo não precisava. Então você vai criar vários sintomas patológicos que vão te trazer danos futuros. Isso é muito sério. E daí também uma pergunta aqui da Maurissa, de Vitória da Conquista, Bahia, que ela tem muita insônia, dor no corpo, então quer dizer, também tem que procurar ajuda. Insônia Ficar muito tempo sem dormir também faz mal. Muito. Insônia, ele sai daquela esfera da ansiedade. Lembra que nós falamos ansiedade, fobia, síndrome do pânico? É uma das síndromes. Ele já está na fobia para síndrome. A insônia causa muita ansiedade, muita irritabilidade, a pessoa fica irritada, estressada e gerando uma série de problemas patológicos. Agora, tem pessoas que têm medo, né? Vamos falar do medo. Medo é bom? O medo é bom, também em equilíbrio. Nós temos 3 áreas do cérebro, a hipófise, o hipotálamo e a amígdala. E a amígdala, ela é responsável pelo medo. Então, uma pessoa que não tem medo, ela atravessa a rua e não olha o carro e o carro atropela ela. Eu não tenho medo. Uma pessoa que não tem medo, ela se arrisca em situações horríveis. Ela não tem medo e ela acaba se acidentando. Então, o medo é bom. O medo é bom. Só que tudo equilibrado. Uma mulher, isso tem nas redes sociais, vocês podem pesquisar. Ela fez uma cirurgia, ela precisou fazer uma cirurgia e retirar a amígdala do cérebro. E ela precisa hoje ser acompanhada por uma pessoa, porque ela atravessa a rua, ela não olha a rua, ela não sabe as situações de risco e perigo. Ela perdeu totalmente a noção. Então, é muito importante a gente entender a estruturação e funcionamento do cérebro antes de eu sair fazendo qualquer coisa. Medo é bom. Em equilíbrio. Medo demais gera pânico, fobia e a síndrome do pânico. Então você já respondeu para a Silvia, lá de Jaguariúna. Um beijo, Silvia. Ela perguntou que uma pessoa que é medrosa, estressada, é depressão ou ansiedade? Então, mais ou menos o que você já falou. É uma série de sintomas, né? Mas tem que procurar ajuda. Precisa procurar ajuda. Porque daí vai piorando e a gente entra naquela questão que tem uma hora que pode surtar. Não estou dizendo que vai, mas pode. Sim. Os surtos psicóticos, neuróticos, eles acontecem depois de uma série de problemas. Então, por isso que eu falei assim para vocês, essa reportagem que foi posta agora aqui na emissora, daquele bombeiro, daquele policial, aquilo não foi do nada. Aquilo foi uma série de problemas que já aconteceram e por sabe aquela a panela de pressão? Eu morei na Argentina e na Argentina não tem panela de pressão. Olha que interessante. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer feijão aqui na Argentina? Aí eu descobri que o grão do feijão lá não precisa ir na panela de pressão. Você lava, põe no prato e eu colocava na janela para tomar sol. Ele tomava sol por 20 minutos e ele já estava para ir na panela normal. O nosso feijão não pode. Muito interessante. Mas eu não sei o que eu falei da gente. Mas vamos pensar na panela de pressão. A panela de pressão, ela não tem uma como é que chama aqui? Válvula. Pensa numa pessoa, é uma panela de pressão. Aquele bombeiro, ele estava dentro da panela. A panela não aguentou, o que ele fez? Ele explodiu. E a explosão é isso. São surtos psicóticos, são surtos neuróticos. O que leva um policial pegar um carro do corpo de bombeiro e ele queria arremessar contra como é que é o prédio lá da... Isso. Ele queria arremessar contra a esplanada, acho que do Planalto, né? É o fim, é o último estágio que o ser humano pode chegar. Então tome cuidado, viu, gente? Aqui, olha, tem 2 perguntas perguntando sobre o sono. A Naeli está perguntando também, eu gosto de dormir muito, quanto tempo temos a dormir e qual que é o correto? Mas você já respondeu, mas como chegou a pergunta, eu acho que é interessante a gente responder. Tem 2. Como que eu sei, né, o quanto é o certo, né? Agora então, você tem que trabalhar cedo, não tem como, né? Você vai ser regular. Durma 6 horas, faça um teste. Durante uma semana, dorme 6 horas. Calcula lá certinho e dorme 6 horas. Tá bem, beleza. Na outra semana, o outro mês, durma 8 horas. Melhorou? Ok. Né? Então você vai entender aquela conexão com o próprio corpo, né? Com o eu. O quanto eu preciso para eu preciso de 8 horas. Se eu dormir menos que 8 horas, menina, nem minha mulher me aguenta. Verdade. Ela reclama.
reclama, ela é braba. Ela reclama, ela fala, você tá chato. Eu falo, eu não dormi direito. Eu dormi só 6 horas, eu fico um gordo chato. Por isso que o bebezinho tem que dormir bastante, né? Pra ficar só mama, só, né? Dorme, pra ficar né? manso. Mansinho. Olha, outra pergunta aqui também, eu perguntei o nome dela, Sheila. Sheila, lá de, deixa eu ver, Macuco, Nossa. Minas Gerais. Ela tá falando o seguinte, que ela teve síndrome do pânico, mas Jesus me curou, ela tá contando aqui, né? Legal. Essa questão espiritual também ajuda, né? Muito. Você vê que foi um dos fatores que eu coloquei. A parte física, a parte da alimentação e a conexão com o espiritual. O que você acredita? O que te eleva para o divino é a conexão entre você e você mesmo. Precisamos acreditar em alguma coisa. Nós precisamos, e você... como que é o nome dela? É Sheila? Sheila. Que teve essa conexão com Jesus, com você. Teve uma conexão com você mesma. Parabéns e continue fazendo. Para que você deixe de lado esses sintomas do pânico. Parabéns. E vamos falar agora, então, voltar a falar, né? Do síndrome da... como que é? Déficit da atenção. A criança que é hiperativa, ou tem jovem também, né? Muito. Adulto hiperativo... É pior? Então, quando eu falo de déficit de atenção, eu falo de duas questões. Eu falo do déficit de atenção ou eu falo do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu tenho duas questões. Uma é só o déficit de atenção, que é o DDA. Então, uma pessoa que tem déficit de atenção e for diagnosticada por meio de testagens, de consultório, com especialistas próprios, ele vai te encaminhar para o neuro ou para a psiquiatria para que seja administrada uma medicação própria para o déficit de atenção. Mas o que ele tem exatamente? Ele esquece? Ele não tem... Ele não consegue prestar atenção? Ele não consegue prestar atenção. O cérebro dele fica todo desatento. Você acabou de falar, a mãe quer ver um sinal? Um sinal. Mas não que seja isso, às vezes também a criança é sem vergonha. Eu vou te contar uma história legal. Às vezes a mãe fala assim, ó, vai lá arrumar seu quarto. Aí ele vai. Mãe, o que era pra fazer mesmo? Arrumar seu quarto, menino. Aí ele vai arrumar o quarto. Aí ele vai arrumar o quarto, aí ele vê um carrinho. Ele senta no chão, brinca com o carrinho, ele esqueceu de novo. O que a mãe mandou fazer? Arrumar o quarto. Ele tem tanto déficit de atenção. O cérebro da criança, o sistema nervoso central, não cria esses níveis dopaminórgicos que ele é incapaz dele regular esse sintoma. Então, a criança está nesse estágio. O que eu devo fazer como mãe? Ele medicado, né? Filho, vamos até o quarto? Vamos até o quarto, é o primeiro comando. Ele chegou no quarto, aí ele vai ficar olhando para a mãe. Filho, arrume seu quarto. Comece pela cama. Porque arrumar o quarto é muito grande. Ele vai olhar para tudo e falar, nossa, eu não consigo me planejar. A pessoa que tem déficit de atenção... Então ele sofre também. Muito. Por isso que o déficit de atenção pode virar um transtorno. Porque daí muitas vezes a mãe não sabe, de repente xinga. Exatamente. Não tem paciência. Você sem vergonha. Agora, tem uma criança que foi lá no meu consultório, né? E ele falou assim, tio, sabe meu avô? Eu jogo bola na sala. Eu falo, na sala? Eu digo, na sala? Mas bola na sala é meio arriscado, né? Porque tem televisão, tem uma série de coisas que pode quebrar, tem um luz. Sim, tio, aí meu avô fala pra mim não jogar bola. Eu ouço, mas eu faço o que eu não ouço. Olha só. E quantos anos? Ele tem 8 ou 9 anos. Não, ele vai fazer 9, tem 8. E falou isso? Ele me falou isso no consultório, mas eu tive vontade de pegar. Ah, seu vagabundo, o que você fala uma coisa? Mas eu não posso, né? Eu tenho que ser neutro. É mesmo? Nossa, entendi e tal. Depois, conversando com os pais falaram, eu não acredito que ele faz isso. Sem vergonha. Então, aí, não é o déficit de atenção. Porque os pais chegaram no consultório dizendo, ele tem déficit de atenção. Não. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que o vô fala, ele sabe que é errado, ele escutou, mas ele faz o que não escutou. Déficit de atenção? Não, sem vergonhice. É hora de sentar com essa criança, explicar o certo, o errado e corrigi-la no caminho que ela deve ser corrigida. Agora, no caso, essa criança, primeiro exemplo que você deu, déficit de atenção, o resto da vida vai ter? Tem cura? Então, o déficit de atenção tem medicação para isso, que é o metilfenidato. Ele tem cura. O déficit de atenção, o DDA. Agora, saiu do DDA e foi para o transtorno do déficit de atenção, tem cura também, mas é muito a longo prazo. Então, ela vai ter que tomar medicação
por um bom tempo. Há quem diga que até na fase adulta. Tem muitos adultos hoje perdendo emprego por conta do déficit de atenção. Tem muitos adultos perdendo emprego por ansiedade. Estima-se hoje que quase 75% da população brasileira sofra de ansiedade. Nossa, perde o trabalho. Perde o trabalho, porque você imagina, um patrão que é uma pessoa que esteja ansiosa e que não consegue regular suas ações e faz tudo errado, faz de maneira errônea, ele não quer, então ele perde o trabalho. Tem muitas pessoas nessa situação. Quem tem mais ansiedade, o homem ou a mulher? Ou nesse mundo todos, então, né? É muito Porque a relativo mulher, de vamos dizer. lembrar, agora eu vou puxar do meu lado, né, gente? E vem. A mulher cuida dos filhos, cuida da casa, tem que estar sempre bonita pro marido, não é? Então, quer dizer, gente, não é fácil ser mulher não, hein? Então você está dizendo para mim, disso que você está dizendo, que a mulher tem mais déficit de atenção que o homem? Não, a mulher trabalha mais, coitada. Ah, ela só trabalha mais, então não tem mais déficit de atenção. Coitada, ela tem mais ansiedade, não é não? Tem mais ansiedade, tá. Na sua opinião como homem? Não, na minha opinião não. Segundo a medicina, o homem sofre mais do transtorno de déficit de atenção do que a mulher. Isso é comprovado cientificamente. O menino, né, o sexo masculino, não produz tanta dopamina como a menina. Mas existem meninas e mulheres também que têm déficit de atenção e também sofrem do transtorno de déficit de atenção. Agora, quando eu falo de hiperatividade, é uma coisa separada. Tem pessoas que têm o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, mas não tem hiperatividade. E agora tem pessoas que têm o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então eu posso ter hiperatividade ou eu posso não ter a hiperatividade. Como o nome fala, hiperatividade, muita atividade. Aquela criança que não para, ou adulto consegue, que não para. Ela não consegue. Tem adultos, por exemplo, que você está conversando, ele está o tempo todo mexendo com a perna. A perna não consegue parar. Ele chega a mexer a perna, ele chega a mexer o corpo. Né? E às vezes ele nem sabe. Ele nem sabe. Eu estou acostumado, minha mãe também fazia isso. Porque minha mãe fazia, eu também faço. Não, isso não é normal. Somos seres individuais. Então, o que está te levando a essa crise de hiperatividade? Esse excesso de atividade me traz um nível energético. Quando eu falo de energia, eu não estou falando de algo sobrenatural. O nosso corpo é formado de energia. O nosso nível de energia cai. E quando cai, o que eu me sinto? Cansado. Então você pode perceber que o hiperativo, ele está sempre na atividade, mas ele está sempre assim, ó, cabisbaixo. Mas no caso, o hiperativo, ele pode fazer exercício físico? Porque se ele já é agitado, ele vai fazer atividade física? Mas ele não pode fazer muita. E aí o que as mães falam ao contrário, falam assim, ó, meu filho tem hiperatividade, então eu vou colocar ele para fazer judô, futebol, natação, taekwondo, papapá, porque daí ele vai gastar energia. Não! E não precisa de um monte de atividade, ele precisa manter foco. A atividade aí tem que ser outra. Tem que ser atividade para foco e não para gasto de energia. Quanto mais ele gastar energia, mais ele vai ter que fazer para produzir energia. Olha que interessante. Agora, nessa história de organismo, tudo, a Renata lá de Sertãozinho está perguntando, essa questão de falta de cálcio, tem alguma coisa a ver? O que o cálcio ajuda? Ou é só, ela tem dores na perna, mas isso... No nosso organismo, né? Falta cálcio, Renata, reposição, né? De cálcio é importante. Renata, Renata, eu não vou falar sobre cálcio, porque se eu for falar sobre cálcio, eu vou falar sobre uma série de informação. Mas eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica muito importante, não só para você, mas para todo mundo, tanto homens quanto mulheres. Fazer o exame da tireoide. Às vezes o hipertiroidismo, o hipotiroidismo gera crise de ansiedade, gera crise de fobia, gera o déficit de atenção. Você sabia que muitas pessoas que têm déficit de atenção têm hipertiroidismo? Tem muitas pessoas que têm aquela canseira. Sabe aquela pessoa que se sente cansada? Ela dorme 8 horas, mas ela acorda e fala, nossa, eu tô cansada, eu sinto que o meu corpo... Hipertiroidismo. Então vale a pena fazer o exame da tireoide. Olha que interessante, uma dica boa, hein? Exato, para saber se não preciso fazer uma reposição hormonal. Interessante. Tá? Já aproveita, já faz todos os exames, né? O check-up tá chegando no fim de ano. Ah, por falar no final de ano, Richard, é outro problema, né? Porque a gente tá falando de estresse, tá falando de correria, agora vem a depressão, fim de ano, todo mundo começa a recordar, principalmente quem perdeu um ente querido. Como lidar com essa situação nesse período? Então, pois é. Lidar com questões de perda do ente querido, eu preciso lidar com a minha situação do luto, a elaboração do luto. Lembre do seu ente querido como forma do bem, como forma boa.
para que você leve boas energias a esse ente querido seu, para que você se conecte, né, com toda a família num bem-estar. Agora, você precisa trabalhar o luto. Você precisa entender e aceitar a perda desse ente querido. Se eu não aceito a perda, eu não vou conseguir transparecer isso para todo mundo, né? Então, essa é uma data que a gente fala de muito amor, de muita união, a família se reúne e ali a gente começa a lembrar histórias, não é verdade? Começa a lembrar, na minha família, por exemplo, a gente lembra do falecimento do meu bisavô. Aí minha avó começa a chorar e são lembranças boas. Essa lembrança desse choro é um choro bom, que te trouxe boas lembranças? Ok. Trouxe sofrimento? Precisa ser tratado. Olha, tá acabando o programa, assim, programa não, entrevista, tá? Passou tão rápido, né, gente? Tem um recadinho aqui, olha, da Débora Barros, tá conversando aqui comigo. Ela queria mandar um beijo para essas duas pessoas maravilhosas. A Débora! Eu e ele. Dr. Richard Munhoz, Virgínia, ela tá mandando beijo, é a Débora. Beijo. Tá? Eu sou amiga do Richard. Ah lá, já tá acompanhando o nosso programa, então está dado. Legal, beijo. Muito obrigado, Débora, Gabriel, a Laurinha, a Dona Cida, ó. Um beijo pra vocês. Ai, a Cida, conheço. Agora que você conhece, tô lendo aqui. Um beijo. Esse carinho tão gostoso. Isso faz bem pra gente, não é? Faz. Pra todos, né? O mundo tá precisando de mais amor, de mais sentimento Virgínia, bom. Que quando eu te abraço e eu fico abraçado com você por 6 minutos, você consegue me liberar endorfina? Olha só. Aí eu consigo... me libera endorfina. Aí a gente libera aquela sensação do bem. Bom. Faz bem, abrace mais, beije mais, ame mais. Se tem alguma coisa que a gente podia deixar de recado no fim de ano, abrace, mas não dá aquele abraço assim, oi, tudo bom? Não, abraça e fica lá por uns 6 minutos, curta aquele abraço gostoso. É isso aí. Né? Dessa forma a gente encerra essa entrevista. Gostoso. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, tá? O carinho enorme que você tem aos telespectadores. Muito obrigado pelo respeito, pelo carinho. E eu espero ser convidado mais vezes. Com certeza. Gente, vamos fazer aquela pausa, aproveita o intervalo, vai lá, dá um abraço naquela pessoa que você ama tanto, né? Fica lá uns 6 minutinhos. 6 minutinhos. Dá tempo, tá? E o RF com você volta daqui a pouquinho. Agora, 12:44. Estamos de volta. Eu recebi um beijo, não um abraço, mas um beijo, né? Aqui, olha, lá da Rosélia, de Paraíba. Ela escreveu um beijo pra vocês dois, né? O Richard já foi, mas eu já tô recebendo o meu beijo. Obrigada. E chegou a hora do nosso quadro especial de economia doméstica e hoje a Patrícia Lages vai falar sobre financiamento de veículos. É você que está passando por este momento? Preste atenção. Você tem alguma dúvida sobre financiamento de veículo? O que você deve saber antes de assinar o contrato e comprometer aí o seu orçamento? Então, hoje a gente vai dar algumas dicas para você aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Olá, eu sou Patrícia Lages, especialista em finanças e autora do blog Bolsa Blindada. E hoje o assunto aqui é financiamento de veículo. Você vai saber um pouquinho mais de como funcionam os financiamentos, até para você saber se é uma boa para o seu caso ou não. E você vai fazer um comparativo sobre a compra programada. O que é a compra programada? É você guardar o dinheiro, aplicar esse dinheiro e comprar o seu veículo daqui a alguns meses. Para começar, vamos entender como é que funciona financiamento de veículo através dessa simulação aí. Vamos imaginar que você vai financiar um veículo de R$30 mil. Para isso, você deu 20% de entrada, ou seja, 6 mil. O valor financiado é de 24 mil, mas tem o IOF, que nesse caso é de R$ 432,30. O tipo de financiamento na nossa simulação é o CDC e a taxa de juros de 2,15% ao mês. Na nossa simulação, o valor financiado é de R$ 24.432,30, que vão dar 48 parcelas de R$ 821,04. O valor pago no financiamento vai ser de R$ 39.410,14. Só de juros vão ter sido pagos R$ 14.977,84.
Mas não vamos esquecer do valor da entrada de 6 mil. Então, o valor pago pelo veículo é de R$ 45.410. Até aí, você já sabe que quando a gente financia um veículo, obviamente você vai pagar muito mais por ele. Nesse nosso exemplo, a pessoa estaria pagando um carro e meio, mas tem financiamentos que podem ter uma taxa maior, de repente um prazo de pagamento também maior, e tudo isso vai fazer o valor final do veículo também ser maior. Mas tem uma coisa que pouca gente sabe, que é a tabela de amortização. O que é essa tabela? É isso que a gente vai ver agora. Essa é a tabela de amortização da nossa simulação de financiamento. Você está vendo aí as primeiras 6 parcelas, o valor das parcelas de 821,04, a taxa de juro que você já sabia, mas o que você provavelmente não sabe é o que se refere a essa coluna 4, juros, e a quinta coluna, amortização. Significa o seguinte, olha lá a primeira linha. No primeiro mês, você pagou R$ 821, mas abateu de juros R$ 525,29 e você amortizou do seu saldo devedor apenas R$ 295,75. Então, o que realmente diminuiu da sua dívida não foram os R$ 821 da parcela, mas sim apenas R$ 295. À medida que você vai pagando as parcelas seguintes, você vai diminuindo um pouco dos juros e aumentando um pouco do valor da amortização. É isso que muita gente não entende com respeito ao financiamento. A pessoa paga 6 parcelas, 7 parcelas e acha que o valor inteiro da parcela está sendo abatido do seu saldo devedor. Mas nesse nosso exemplo aqui, nos primeiros 6 meses, a pessoa vai ter pago quase R$ 5 mil, mas vai ter abatido de fato do saldo devedor menos de 1.900. Por que isso acontece? Porque primeiro você vai pagar a maior parte dos juros e depois é que você vai começar a abater mais da sua dívida. Então as primeiras parcelas sempre vão pagar o banco primeiro, quer dizer, pagar uma parcela maior de juros e uma menor de amortização. E à medida que o financiamento vai seguindo, então você começa a pagar menos juros e mais amortização. É preciso saber disso, senão você vai achar que está devendo menos do que na verdade está. Agora a gente vai fazer um comparativo e saber se compensa pegar o dinheiro da entrada e investir e depois mensalmente continuar investindo o dinheiro da parcela. Vamos ver se vale a pena e em quanto tempo você conseguiria comprar o veículo. Simulação de compra programada. Imagine que você pega o valor da entrada e coloca em um investimento, por exemplo, no Tesouro Selic, os R$ 6 mil. Mensalmente, você vai investir o mesmo valor da parcela, R$ 820. Em 28 meses, você vai resgatar o valor de R$ 30.860. E isso já descontadas as taxas, que nesse caso vão ser mais ou menos R$ 128, e o imposto de renda de cerca de R$ 499. Ou seja, você terá quitado o seu veículo 20 meses mais cedo do que no financiamento e ainda sobram mais de R$ 800. Com esse comparativo, você percebe que conseguiria, através de um investimento, juntar os R$ 30 mil necessários para comprar aquele veículo em 28 meses. Mas para que esse comparativo fique mais claro, dá uma olhadinha aí, porque a gente colocou os dois lado a lado. No nosso comparativo, no financiamento, um carro de 30 mil vai sair por 45.410. Na compra programada, o carro de 30 mil sai por 30 mil. No financiamento, você termina de pagar em 48 meses e na compra programada, termina de pagar em 28 meses. No financiamento, você não tem nenhuma sobra de dinheiro, mas na compra programada através de investimento vão sobrar mais de R$ 800. No financiamento, se você não pagar as prestações, tem mais juros ainda e você pode perder o veículo. Na compra programada, se você não depositar, não há problema nenhum.
Bom, agora você está entendendo um pouquinho melhor o que significa aí financiamento de veículo. Você viu que tem uma outra forma de comprar, que é você guardando dinheiro. É claro que se você precisa do carro hoje, né, guardar dinheiro e esperar 28 meses não é a saída para você. Porém, fica muito consciente antes de assinar um financiamento. Não pensa assim, todo mundo financia, é assim que se compra. Existem outras formas de comprar e você precisa saber se para você vale a pena pagar todo esse juro, se realmente você vai ter condição de honrar, né, um compromisso tão extenso de 3 anos, 5 anos. E pensa também o seguinte, o valor da parcela pode caber hoje no seu orçamento, mas imagine daqui 3 anos, daqui 2 anos, o que vai acontecer se você tiver uma queda aí na sua renda? Será que você vai conseguir pagar? Então, o que você deve pensar? Vou optar por uma parcela que não estrangule muito do meu orçamento, né? Que não comprometa demais o meu orçamento, para que caiu a minha renda, o carro não seja um problema, o financiamento não seja um problema e eu tenha que me desfazer do bem. Então, pensa sempre o seguinte, é melhor dar um passinho para trás e garantir a compra, garantir que eu vou pagar até o fim, do que eu comprar o carro lá top, que o meu orçamento vai ficar por aqui e me arriscar de perder futuramente, ok? Aprendeu direitinho, Obrigada, Patrícia. E deixa eu mandar um beijo também, olha, várias pessoas ligadinhas no nosso programa. Um beijo para Moisés, lá do bairro Malembá, cidade de Candeias, Bahia. Salve, ele escreveu aqui, um abraço, acompanhando aí o nosso programa. Tem quem também aqui mandando um beijo, falou, ótimo programa, é a Marta de Limeira, um beijo pra você, Marta. Também tem mais aqui, olha, quem está ligadinho no nosso programa também, o Alisson de Jandaíra, Bahia, ele escreveu, estou ligadinho no programa, quanto carinho, quanta gente, olha, tem de tudo quanto é lugar aqui. Então, a gente encerra o programa com todo esse carinho, né? Com esse abraço especial para você. A gente falou do abraço, né? Então, lembre-se, hoje você tem que abraçar várias pessoas. Esse calor humano é muito bom. Espero que você tenha gostado do nosso programa, tenha aproveitado bastante. Uma ótima tarde para você e até amanhã.